Olá! Vamos então agora para o nosso 8º vídeo. A gente vai tratar de temas de direito de família e das sucessões. Nesse mais especificamente, união estável, namoro, casamento e um pouquinho de pensão para cônjuges e companheiros. Então, mini currículo meu e vamos lá. Bom, muita gente tem tido dúvidas ultimamente sobre até quando é namoro, quando vira união estável, será que eu estou namorando ainda, será que eu já estou vivendo em união estável? Bom, o fato é que atualmente não só as relações profissionais e comerciais têm se tornado mais complexas, mas também as relações sociais e afetivas, né? O direito, como a gente sabe, ele deve ser um instrumento de pacificação social, ou seja, deve ir se adaptando aos novos contornos e às novas realidades que se apresentam na sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, em 1988, com a entrada da Constituição Federal, né, que passou a reconhecer a união estável como entidade familiar. E aí a gente diz, retirando da marginalidade, do estigma social, do preconceito, essas relações que já existiam há muito tempo, mas que não eram ainda consideradas, nem muitas vezes nem pela sociedade, mas não pelo direito, como relações jurídicas familiares, né? Então, a Constituição de 88, no seu artigo 226, parágrafo 3º, estabelece que a família, a base da sociedade, deve ter especial proteção do Estado e que, nesse sentido, é reconhecida a união estável entre um homem e uma mulher. Em 2002, o Código Civil, no seu artigo 1723, expressamente diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Bom, e aí começam alguns problemas, né? Primeiro, o que é convivência pública, né? É a convivência no meio social, no meio familiar, no meio profissional, em todos esses meios. E a convivência contínua, né, que não pode ter interrupções. Então, se eu ficar um mês separado, 2 meses, uma briga, aí deixa de ser união estável, quando volta, volta como namoro. A questão duradoura, né, até 96 se entendia que o prazo mínimo para se configurar a união estável era de 5 anos. Né? A partir de 96, a Lei 9278 prevê que passa a ser critério do juiz, independentemente do tempo de 5 anos, né? Então, cabe ao juiz analisar se há ou não elementos caracterizadores da união estável. E aí o conceito mais complexo, que é o objetivo de formar família, né? O que é o objetivo de formar família? A gente já sabe que não é preciso, para que seja configurada uma união estável, que as pessoas morem junto, não é preciso ter filhos. Atualmente a gente vai ver, desde 2011, não precisa mais ser um homem e uma mulher, pode ser 2 homens ou 2 mulheres. E como a gente falou, também não tem mais tempo mínimo. E qual é o grande problema dessa situação de fato, né? Primeiro, porque todos os direitos que cabem às pessoas casadas são também assegurados às pessoas que vivem em união estável, né? Então, não só, por exemplo, a inclusão do sobrenome do companheiro ou da companheira, como também o direito à mútua assistência moral e material, respeito, fidelidade recíproca, guarda e convivência com os filhos, mas esses 3 últimos itens aí do nosso slide que são realmente os que pegam. Primeiro, se configurada a união estável, poderá haver partilha dos bens que sejam comuns. A gente vai falar sobre
bens comuns e bens particulares no nosso próximo vídeo, no nosso vídeo 9. Mas enfim, configurada a união estável, pode haver meação após a dissolução da união de alguns bens que venham a ser considerados comuns. Em caso de falecimento, também poderá, dependendo aí do regime de bens, e que no caso, quando a união estável é de fato, então a gente entende que não tem contrato de convivência e, portanto, que vale ao regime de comunhão parcial, o companheiro, assim como o cônjuge, é herdeiro necessário dos bens particulares daquele que faleceu. E o terceiro ponto é que nas uniões estáveis, assim como nos casamentos, depois da separação, os ex-cônjuges e ex-companheiros podem ter direito à pensão alimentícia. Bom, uma das coisas que podem ser feitas, né, para regularizar essa situação de fato é fazer um contrato de convivência, como eu tinha falado. Nesse contrato, várias coisas podem ser estabelecidas, entre elas, por exemplo, a escolha de um regime de bens. Né? Como a gente falou, na falta da escolha, vai viver a comunhão parcial, que, como a gente vai ver no vídeo 9 e no 10, é um regime bastante complexo em termos de partilha e de sucessão. Nesse documento, nesse contrato de convivência, se pode documentar também a data de início da relação. Então, por exemplo, eu já estou vivendo há um tempo com uma pessoa, num determinado momento eu entendo que aquilo é união estável, eu faço um contrato, escolho um regime, por exemplo, de separação total de bens, e eu posso estender esse regime, levar esse regime até o início da relação, por exemplo, há 2 anos atrás. Posso também obter benefícios previdenciários, direitos de dependência em planos de saúde, associação em clubes, enfim. E, finalmente, outra questão importante é que se houver alguma desavença, não vai haver a necessidade de se comprovar o início dessa união estável ou o término judicialmente, com documentos, testemunhas, burocracias, custas, advogados, enfim, um desgaste e um desentendimento que pode ser desnecessário. Esse contrato de convivência, ele pode ser feito por instrumento particular, e aí na presença de 2 testemunhas, ou por instrumento público, né? Lembrando que tanto particular pode ser registrado quanto o público, sendo o público, ele vai operar efeitos contra terceiros, o que também pode ser interessante. O que não pode num contrato de convivência? Então, primeiro, estabelecer limites, restrições ou ampliações ao direito de herança ou ao direito de meação. Então, eu não posso dizer, por exemplo, olha, eu quero viver em união estável no regime de separação total de bens, mas eu não quero que o meu companheiro seja meu herdeiro. Né? Isso não pode porque, como a gente vai ver, a lei determina de uma outra forma. Não pode dispor sobre direitos e obrigações tais como lealdade, assistência recíproca, enfim. Nunca se pode dispor quanto a direito de filhos, né? Normalmente de filhos menores, representados pelos pais, por exemplo, renunciar à pensão, renunciar à guarda, estabelecer que não vai ter visitas. Então, não é possível fazer um contrato de convivência e dizer, olha, nós pretendemos ter filhos e o fulano ou a beltrana abrem mão de conviver, de pagar a pensão, de visita, caso a gente venha se separar. E, por fim, abrir mão de uma eventual pensão alimentícia futura, né, em caso de rompimento da relação. E aí a gente vai falar que existem algumas ressalvas, alguns entendimentos, inclusive do STJ, eu menciono aí o recurso especial, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Bom, em relação à união estável, como é que é no que respeita a pessoas do mesmo sexo, né? 2 homens ou 2 mulheres? É idêntico à união estável para casais hétero, né? Para um homem e uma mulher. Em maio de 2011,
O Supremo Tribunal Federal, com apoio no princípio da dignidade humana e da igualdade, reconheceu a legitimidade das uniões estáveis enquanto entidades familiares das uniões estáveis homoafetivas, né? E com isso ampliou aquele conceito que a gente viu na Constituição Federal e no Código Civil de que a união estável se caracterizaria pela convivência de um homem e uma mulher, né? Indo mais adiante, em 2013, o CNJ publicou uma resolução 175, obrigando os cartórios a realizarem o casamento homoafetivo também e converter as uniões estáveis em casamentos, tá? Então, é assim que estamos hoje em dia. Uma curiosidade é relativa ao poliamor, né? Alguns já devem ter ouvido falar, foi até tema em uma novela aí, enfim. Em 2016, havia 3 registros de poliamor em 2 cartórios no estado de São Paulo, um em São Vicente e um em Tupã. Um poliamor era formado por um homem e 2 mulheres, o outro por 3 homens e 2 mulheres e o terceiro por 3 mulheres. Em 2018, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele proibiu esses registros, tá? Então não podem mais ser registrados essas uniões poliafetivas, poliamor, trisal, enfim, tem vários nomes, reconhecendo apenas os casais monogâmicos, um homem e uma mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres. Mas o assunto, eu entendo que não está pacificado, primeiro porque 8 dos conselheiros votaram que não, ou seja, que não seria possível o poliamor, mas 5 votaram que sim e 2 se abstiveram, né? E a gente tem, por exemplo, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, um instituto bastante importante aqui no Brasil, e que um dos membros, o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, se manifestou no sentido de que essa discussão, né, em relação ao poliamor é um retrocesso democrático muito grande. O Estado não tem que entrar nessa seara, na economia do desejo das pessoas. Essas uniões existem, queiram ou não. E a Escritura não cria a união poliafetiva. Essas realidades, essas relações existem, e que isso seria um incentivo à intolerância, uma moral hipócrita, enfim. Por outro lado, a gente tem a ADFAS, que é o Instituto de Direito de Família e das Sucessões, presidida pela doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que argumenta que o poliamor seria uma involução, né? Que povos que permitem a poligamia têm os piores índices de desenvolvimento, pregam pela inferioridade feminina, violência doméstica, descuido com os filhos. Aí ela está mencionando países da África e da Ásia, e que, além de tudo, esse poliamor poderia trazer problemas econômicos, com benefícios previdenciários, INSS, planos de saúde, enfim. Mas, como a gente vê, é bastante complexa ainda essa discussão. E bom, e a questão do namoro e da união estável? Então, quando que, se eu não tenho um contrato de convivência, né, porque com o contrato eu estou ali regulando e reconhecendo expressamente que eu vivo em união estável, mas como que eu sei que é um namoro e não uma união estável? Então, vocês lembram ali do nosso primeiro slide, falando da complexidade das relações sociais e afetivas, da questão que o direito vai evoluindo. E como é que fica, então, se um namoro vier a ser, ou alguma coisa que eu acho, né, o casal acha que é namoro, vier a ser considerado em juízo como união estável? Bom, por conta dessa dúvida e dessa insegurança, se começou a discutir a possibilidade de se fazer um contrato de namoro, né? Muitos juristas entendiam que não era possível e que, inclusive, o contrato de namoro poderia configurar uma união estável, né? Uma vez que, em tese, namorados
não fazem contrato, né? Pelo menos historicamente a gente tem visto dessa forma. Por outro lado, primeiro devido à complexidade de entendimento dessas normas cogentes, né? Então é união estável, é pública, é duradoura, quis formar família, não quis, qual o tempo, enfim. Né? Normas cogentes são essas normas obrigatórias que todo mundo tem que se submeter, gostando ou não, concordando ou não. Segundo ponto, a gente sabe que demandas judiciais, elas são demoradas, elas têm um alto custo financeiro e emocional e que isso é muito prejudicial na vida de uma pessoa que está agindo de boa fé, né? Em terceiro lugar, passou-se a entender como sendo justo o receio e a insegurança de alguns casais que querem viver um relacionamento mais significativo, ou seja, passarem bastante tempo juntos, viajarem, dormirem um na casa do outro, enfim, apresentarem família, mas sem querer configurar uma união estável, né? E nesse contexto, então, se começa a rediscutir a possibilidade que atualmente é aceita pela doutrina majoritária do contrato de namoro, né? Pensando aí na autonomia de vontade de partes maiores, né, capazes, enfim, de contratar e de esclarecer formalmente, expressamente suas intenções. Então, hoje, a doutrina majoritária interpreta que sim, é possível que se faça um contrato de namoro, porém, esse contrato tem que refletir a realidade, né? Ele não pode ser uma união estável regulada por um contrato de namoro. Por isso é importante que seja, por exemplo, refeito periodicamente na medida que a relação vai evoluindo e eventualmente começa a se transformar de fato em união estável, né? Importante colocar aí uma cláusula especificando que o casal de namorados não tem intenção de constituir família, como por exemplo, são livres para viajar, mudar de país e principalmente são responsáveis pelas suas contas pessoais, né? Essa mistura de conta pessoal muitas vezes é caracterizador de uma união estável. Também é possível fazer um contrato de namoro híbrido, né? Então colocar uma cláusula que é namoro por todas essas qualidades que eu acabei de falar, mas que se a relação evoluir para a união estável ou em algum momento vier a ser considerada como união estável, que, por exemplo, o regime que o casal escolhe é, sei lá, de separação total de bens. Tá? E aí sempre pensando que o direito, assim como a vida, não é uma ciência exata, né? E que tudo está se transformando e nada persiste definitiva e absolutamente, né? Eternamente, como eu coloquei aqui. Nesse slide eu coloquei um hashtag Fica a Dica para quem quiser configurar uma relação de namoro, algumas coisas que são importantes. Então, por exemplo, que se apresentem social, profissional e familiarmente, sempre como meu namorado e minha namorada, né? Não chegar nos lugares, meu marido, minha mulher, enfim, não. Configurar como namorado. Tomar cuidado com as redes sociais, né? Facebook, Instagram, então postar fotos, eu e meu marido aqui não sei aonde, ou eu e minha mulher, ou em um relacionamento sério, enfim. Então, fazer atenção para esses pontos. Segundo, não ter conta conjunta e não assumir despesas ordinárias do outro, né? Namorados não pagam condomínio de namoradas, não pagam seguro de saúde, conta de luz, enfim. Isso não quer dizer que não possa pagar um jantar, uma viagem, dar um presente, mas nesse sentido de assumir financeiramente, né, o namorado ou a namorada. Não ser dependente em cartão de crédito, seguro de vida, previdência, clube, nada que caracterize realmente esse intuito de formar família, de uma vida em conjunto. Recomendado não morar junto,
embora seja possível que se more junto e não se configure união estável, eu sempre dou esse exemplo de, por exemplo, 2 jovens que vêm do interior para estudar na capital, ou que saem da capital para estudar no interior e vão dividir um apartamento, às vezes até com outros jovens, e estão namorando. Isso por si só não configuraria união estável, porque o intuito de morar junto é muito mais dividir as contas, né, do que formar família. E em relação às relações interfamiliares, também tomar cuidado, porque um namorado não vai, por exemplo, levar o enteado, né, falando enteado, já configurou casamento ou união estável, num médico, ou passar todos os natais com a família, enfim. Então, tem que ter aí ver de fato o que acontece nessa relação, se tem mais características de namoro ou de união estável. E aí, passando para o terceiro tema, que é o casamento civil, fica fácil, né? Porque o casamento é um ato formal, ele é submetido a vários requisitos, né? Ele começa com uma habilitação do casal, de novo, um homem, uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres, com análise documental, aquela publicação das proclamas para ver, entre aspas, né, se nenhum dos 2 é casado, está impedido. E então é muito difícil não, é impossível você acordar um dia e falar, nossa, não percebi, mas eu estou casado, né? Então o casamento ele enfim, pelas formalidades, você vai ter segurança se você está casado ou não, diferente da união estável. Lembrando que um casal pode fazer um pacto antinupcial, né, escolhendo o regime de bens, e que se não fizer esse pacto, vai vigorar o regime de comunhão parcial de bens. Tem também o casamento religioso, que seguidos aí essas prescrições da Lei 1110, de 1950, imagina, mas que também foi recolocado na Constituição de 88, o casamento religioso, seguindo esses trâmites, ele pode ser convertido em casamento civil. Porém, se não forem seguidos, né, essa análise de documentação, habilitação e tal, em 90 dias, ele deixa de poder valer como casamento civil, o casal continua com seu estado civil de solteiro, mas eventualmente esse casamento religioso, também dependendo de como continuou, não só um casamento, enfim, ele pode configurar a união, uma união estável, tá? E agora, rapidamente, para a gente terminar esse ponto aqui, eu tinha colocado que o que pega, né, se numa união estável, ainda incerta, sem contrato de convivência, que pode surpreender o casal, primeiro, a questão de pensão, né, para ex-cônjuges e ex-companheiros, a questão de meação em separações e de herança. Então, separação a gente vai falar no 9º vídeo, herança no 10º e pensão, vamos falar agora rapidamente. A pensão alimentícia, que pode ser devido tanto para ex-cônjuges, né, que foram casados, ou ex-companheiros que viveram em união estável, ela vai ser sempre norteada, fixada por um juiz pelo binômio necessidade-capacidade. Então, a necessidade de quem pede frente à capacidade do outro que vai pagar, né? Isso também se considera a condição social que o casal vivia durante o casamento. Então, não é só alimentos, né? Pode ser também para a manutenção de uma condição social. Na verdade, a legislação brasileira não estabelece um valor ou um percentual, embora a gente veja muito comumente em jurisprudência se determinar um valor de mais ou menos 30% do salário do ex-cônjuge ou ex-convivente, né?
mas eu até coloco que é uma regra entre aspas, porque comporta aí inúmeras exceções. E para tentar esclarecer um pouco mais, eu juntei aí algumas ementas, o que a gente costuma ver em geral nas decisões tratando de pedido de alimentos, né? Então, por exemplo, para a concessão de alimentos é indispensável a demonstração de que a alimentanda não é autossuficiente no seu sustento e que o exercício de sua atividade não traduza rendimento compatível com a manutenção de seu status ao tempo de vida comum, tá? Um outro aqui, TJ do Paraná. Necessidade dos alimentos evidenciada, demonstrada a incapacidade da agravante para promover o próprio sustento. TJ do Maranhão e Acre. Fixação de alimentos durante tempo determinado, inserção no mercado de trabalho. Reconhecida a união estável, então teve um processo aí para se reconhecer que o casal vivia em união estável. Os alimentos devidos pelo ex-companheiro se justificam no dever da mútua assistência que se prolonga para além do rompimento do vínculo. Possuindo o ex-companheiro condições financeiras, ele deve suportar o encargo de alimentos à ex-companheira, porém durante um tempo determinado, evitando-se que a obrigação legal se transforme em estímulo à ociosidade e ao parasitismo. Essa tem sido uma tendência, né, de pensão por um tempo determinado. Nesse sentido, a próxima ementa também, requerente saudável, beneficiária ainda de pensão previdenciária do INSS, mulher não é parente do marido, após a separação deve trabalhar e prover a si própria. Esse do TJ de São Paulo. E o último ponto aqui, que é interessante, eu tinha falado lá no começo que no contrato de convivência não é possível abrir mão de uma pensão alimentícia futura, né? Que é vedado por lei, né? Pela lei pelo artigo 1707 do Código Civil. É um tema controverso na doutrina, essa cláusula que renuncia não à pensão do filho menor, mas à pensão da mulher ou do marido, né, do companheiro ou da companheira. Mas a jurisprudência tem, em alguns casos, entendido que é possível, sim, em respeito à boa-fé, né? E aí se valendo também da proibição desse princípio do venire contra factum próprio, ou seja, vir contra os seus próprios atos, né? Ou seja, eu me comprometo a uma coisa, depois eu falo, não era bem isso que eu me comprometi. Ou se comportar contra os próprios atos, né? Inclusive na esfera do direito de família, que tem muitas normas que são cogentes e obrigatórias, como a gente falou. Então, em relação a esses temas, união estável, namoro, casamento e pensão, a gente finaliza aqui o nosso vídeo 8. O nosso próximo vídeo 9 é sobre regime de bens no casamento e na união estável. O regime vale tanto para o casamento quanto para a união estável. E quais os impactos dos regimes no divórcio e na dissolução da união estável. E se você se interessa por esse assunto, gostaria de seguir o Jeff, ainda não faz parte do nosso mailing, manda uma mensagem para o nosso endereço eletrônico aí na tela, que eu vou incluir você na nossa lista e você vai passar a receber os nossos vídeos, agenda de encontros e novidades, ok? Sejam muito bem-vindos. Obrigada.